Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é sobre a maior lição que eu aprendi com Flávio Augusto da Silva. Exatamente, Flávio Augusto, um grande empreendedor brasileiro, na minha opinião, um dos maiores do Brasil, né? Dono aí da WhatsApp, do clube de futebol nos Estados Unidos, Orlando City, meusucesso.com, bilionário, sócio e dono de inúmeros outros empreendimentos aí espalhados pelo mundo, um cara muito inspirador, né? E que me trouxe aí, que me já deu muitos insights, mas hoje eu quero compartilhar com vocês o maior deles, que me trouxe um enorme valor, que fez uma enorme diferença na minha carreira profissional e, enfim, quero compartilhar com você esse insight, esse aprendizado e como isso fez a diferença na minha vida, como eu apliquei, como eu venho aplicando e por que isso é tão importante. Então, fica comigo até o fim, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bom. E antes de mais nada, eu preciso te pedir uma coisa de verdade e de coração. Clica no botãozinho aqui embaixo, porque isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, é legal e ele distribua para muitas e muitas mais pessoas. Então, por favor, se você ainda não clicou no botãozinho do gostei aqui embaixo, clica já aqui no gostei, já deixa o seu likezinho nesse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito no canal também, vou pedir para que você se inscreva, porque de novo, isso faz com que o YouTube entenda que esse canal é legal, entenda que esse vídeo é bom e ele distribua isso para mais pessoas. E também já quero contar aqui para vocês que agora eu vou levar esse canal aqui um pouco mais a sério, tá? E vou trazer para vocês 2 vídeos por semana compartilhando insights, aprendizados e conhecimento aí para que a gente possa crescer e se desenvolver na nossa carreira profissional. Então, se você é profissional na área de TI, se você é consultor de software, principalmente se você é consultor SAP, fica ligado aí, já se inscreve nesse canal que eu vou trazer muito conteúdo bacana para que a gente possa compartilhar conhecimento e possa crescer junto nessa nossa caminhada, nessa nossa carreira, tá bom? E agora vamos ao que realmente interessa, o real motivo desse vídeo, que é sobre a maior lição que eu aprendi com Flávio Augusto da Silva, que é o poder do equity. E o que é esse raio de equity? Bom, se você nunca ouviu falar sobre equity, equity é um termo, aí, digamos assim, do mundo empresarial, do mundo de negócio, do mundo das empresas, tá? E nada mais é, de uma forma bem resumida e bem sucinta e bem fácil de entender, é o valor que o mercado enxerga sobre a sua empresa, tá? E o Flávio Augusto fala muito sobre a importância do equity para as empresas, sobre a importância de você fazer uma gestão voltada para o equity e não simplesmente para o lucro imediato. E qual é a diferença? Bom, quando você faz uma gestão voltada para o lucro, você visa único e exclusivamente o seu dinheiro que você vai tirar no final do mês, ou seja, o lucro da sua empresa no final do mês. Então você visa muito questão de impostos, questão tributária, questão de custos e etc. Não que isso não seja muito importante, muito pelo contrário, é muito importante, mas você visa somente isso por quê? Você quer aumentar a sua margem de lucro e, obviamente, aumentar a sua retirada no final do mês. E quando você faz uma gestão voltada para equity, você passa a investir muito mais na empresa e investir muito mais no crescimento e no valor que a empresa tem para o mercado como um todo, tá? E o Flávio Augusto ele comenta que ele percebeu isso quando ele recebeu a primeira proposta de compra da sua empresa, que era a WhatsApp, e ele conta que na época, isso se não me engano foi em 2008, ele recebeu uma oferta de 200 milhões de reais para a compra da sua empresa. Uma baita de uma grana. E ele fala que na época ele tinha 15 milhões de reais no banco, né? Que também é uma puta de uma grana. E ele recebeu uma oferta de 200 milhões de reais. E ele obviamente poderia ter falado, me dá esse dinheiro, toma essa empresa, não preciso mais trabalhar pro resto da minha vida, né? Mas ele falou, opa, tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando, né? Por que esse cara quer pagar 200 milhões de reais na minha empresa, né? O que ela tem que ele está enxergando que eu não estou enxergando? E ele começou a estudar muito isso e chegou até a... entendeu, né? Chegou a entender muito mais essa questão do equity, quanto isso pode ser importante e voltou a sua gestão totalmente para isso, né? Ou seja, ele estipulou retiradas fixas, prolabore fixos para ele, sócios, diretores, etc. E passou a reinvestir todo o lucro que a empresa dava na própria empresa, né? Então, vamos dizer assim, em vez dele
retirar o lucro da empresa e, por exemplo, investir no mercado de ações, investir em empresa dos outros. Não, ele passou a fazer uma gestão voltada para o equity da sua empresa e passou a investir todo o lucro da sua empresa na própria empresa, fazendo com que ela crescesse muito mais, fazendo com que ela tivesse um valor muito maior perante o mercado e, consequentemente, ele mesmo conta que de alguns anos depois de ele começar a implementar essa forma de gestão, ele começou a receber muito mais propostas de compra pela sua empresa. 2, 3 reuniões de propostas de compra por mês com fundos, com bancos, fazendo proposta para comprar. Tanto que, se eu não me engano, foi em 2013, 2012, não me lembro agora, ele vendeu efetivamente a sua empresa por quase 1 bilhão de reais. Foi 900 e poucos milhões aí. Então, olha, ele poderia ter vendido por 200, mas não, ele vendeu por quase 1 bi. Porque, obviamente, ele aprendeu e entendeu essa questão da importância do equity. Bom, e o que isso tem a ver com o mercado profissional? O que isso tem a ver com nós, pessoas físicas, meros mortais, digamos assim? Bom, eu aprendi muito cedo, principalmente quando eu vim para São Paulo, principalmente quando eu vim trabalhar com o mercado de consultoria de software, a me enxergar muito como empresa. Hoje, obviamente, eu sou uma empresa. Hoje eu tenho meu CNPJ, hoje eu presto serviço para consultorias, para clientes diretamente. Então, hoje eu sou efetivamente uma empresa. Mas mesmo antes, mesmo quando eu ainda era um funcionário CLT registrado em carteira e tudo mais, trabalhava da mesma forma que eu trabalho hoje para as consultorias, prestava serviço, eu já comecei a me enxergar como empresa. E por que isso é muito importante? Independentemente da empresa para quem eu estava trabalhando naquele momento, que no caso era a consultoria para a qual eu estava trabalhando, e obviamente que eu fazia de tudo e eu trabalhava, me dava o máximo para vestir a camisa, para dar o meu melhor e para levar uma boa imagem daquela consultoria por onde eu passasse. Muito mais que isso, tinha também a minha imagem, a minha empresa, que eu sabia que toda vez que eu estava frente a um cliente, toda vez que eu estava prestando algum tipo de serviço, ou até mesmo toda vez que eu estava do lado dos meus colegas de trabalho, com os meus gestores, com os meus líderes, eu estava representando algo muito maior que era a minha empresa, era o meu negócio. Porque sim, eu era um negócio, né? Senão, hoje eu estava prestando serviço, eu era funcionário daquela empresa, mas amanhã, por qualquer motivo que pudesse vir a acontecer, eu poderia ser funcionário de uma outra empresa. Eu poderia estar prestando serviço para outro cliente. Então, sim, eu tinha que me enxergar como uma empresa, né? E quando eu ouvi o Flávio Augusto falando sobre equity, isso fez muito sentido para mim. Porque, poxa, se eu já me enxergava como empresa, por que não começar a fazer essa gestão da minha empresa também voltada para o equity e não somente para o lucro imediato? Como assim? O mercado de TI, a gente sabe que é um mercado muito bem consolidado e aquecido, frente a inúmeros outros mercados que a gente tem aí, né? E o mercado de consultoria em software, eu acho que é muito mais, tá? E o mercado de consultoria SAP, então, é um mercado extremamente forte, extremamente aquecido, tá? E que tem inúmeras oportunidades. Muitas oportunidades até financeiramente excepcionais. Algo que inimaginável, né? E imagina, isso eu lá atrás, eu com meus 23, 24 anos, né? Tinha acabado de passar no programa de trainee, tinha passado por um treinamento, estava começando a prestar serviço em consultoria, né? Prestando serviço nos clientes, né? De consultoria de software, mais especificamente no software, no SAP. E depois de um ano, e logo quando eu virei júnior, a gente começou a receber uma enxurrada de propostas. Quando eu digo a gente, eu digo todos os trainees ali daquele grupo, e com quem eu tinha mais contato eu sabia que vinham recebendo proposta. E quando eu digo enxurrada, que para mim é muita proposta, né? Eu não estava acostumado com isso, 2, 3 propostas, 2, 3 conversas por mês. Então as consultorias vinham atrás, as empresas vinham atrás. A gente era até um certo ponto assediado, assim. E poxa, na época eu tinha um salário muito bom, obviamente, ainda mais para eu que morava sozinho, solteiro, etc. Então, era um salário que eu conseguia me manter tranquilamente, ter uma vida muito boa. Mas, obviamente, a gente sempre quer mais. E eu via aquelas cifras e a gente recebia aquelas propostas muitas vezes para ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais do que a gente ganhava. E teve muita gente que saiu, e sem problema nenhum, isso não é certo. Aliás, não tem certo ou não tem errado. Mas, naquela época, quando eu tive esse insight com essa questão do equity que o Flávio Augusto falou, para mim isso fez muito sentido e eu comecei a ponderar muito mais essas propostas. Ou seja, quando a proposta chegava para mim,
eu não simplesmente olhava a cifra, eu não simplesmente olhava o salário, eu não simplesmente olhava o lucro imediato que aquela nova oportunidade ia me trazer, mas eu olhava o quanto aquela oportunidade ia agregar para a minha empresa, para o meu eu empresa. Ou seja, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu estava naquela consultoria, cercado de profissionais excepcionais, profissionais onde eu aprendia com todos os dias mesmo. Eu tive muita sorte com isso, eu tive muita sorte de ter essa primeira oportunidade numa consultoria com excelentes profissionais, tá? Então eu aprendia muito, tá? Só de estar com eles eu já aprendia muito, tá? Além de estar passando por projetos muito desafiadores, estar indo para clientes sozinhos, ou seja, estando ali exposto ao cliente, sozinho já com um ano aí de consultoria, como consultor júnior, aprendendo muito, apanhando muito, fora da minha zona de conforto, né? E poxa, eu recebi proposta, por exemplo, para ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava, 2 vezes mais do que eu ganhava, só que eu ia atender suporte, ou seja, aliás, era proposta até para trabalhar de forma remota, ou seja, eu ia ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava e podia trabalhar de casa ou de qualquer lugar, de praia, de onde fosse, mas eu ia prestar suporte ao cliente. E tudo bem prestar suporte ao cliente, não tem nada errado com isso, mas naquele momento não ia me agregar tanto na carreira, não ia me fazer crescer. Eu já não tinha tanto conhecimento, eu precisava de conhecimento, eu precisava de novas experiências, eu precisava valorizar, eu precisava crescer o equity da minha empresa, ou seja, eu precisava ter valor, obviamente, construir valor, ganhar valor, para que o mercado começasse a me enxergar com muito mais valor. E naquele momento, abrir mão de repente ter todo esse crescimento, ter todo esse aprendizado por um salário, para trocar para aquele tipo de experiência, olhando simplesmente o salário, não me foi útil, não me foi interessante no momento. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar, porque eu estava num jogo de longo prazo. E eu sabia e eu entendi que eu precisava valorizar o meu equity, eu precisava investir no meu equity, ou seja, eu precisava investir na minha carreira e não simplesmente na minha remuneração do momento. Então, pensando nisso, eu neguei. Neguei sim aquela proposta, continuei com a minha carreira, fiz novos projetos, tive a oportunidade de ter meu primeiro projeto de implementação do zero, que foi uma experiência absurda, tá? Enfim, e não me arrependo. Hoje, já ganho 5, 6 vezes mais do que aquela proposta poderia me dar. E será que se eu tivesse aceitado aquela proposta, será que eu ia ter me desenvolvido como consultor? Será que eu ia ter crescido na minha carreira? Será que eu teria me desenvolvido como profissional como eu desenvolvi, focando em experiência, focando em conhecimento como eu foquei naquela época? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas naquela época eu fiz essa escolha e naquela época eu comecei a focar nisso, a fazer crescer o valor da minha empresa. Além de escolhas, obviamente, eu comecei a investir muito mais na minha carreira. Como que eu digo investir? Eu poderia pegar meu salário, poderia muito bem torrar todo o meu dinheiro, eu poderia gastar com bens materiais, mas não. Eu investi muito do que eu ganhava, né? Além de negar propostas para ganhar mais, que isso eu não deixo de enxergar como investimento, ali afinal eu deixei de ter um ganho maior para focar em experiências, ou seja, eu estou abrindo mão daquela oportunidade para investir na minha carreira, então esse sim eu enxergo como um investimento, mas eu passei a investir efetivamente na minha carreira, ou seja, fazer cursos, fazer treinamentos, ler livros, me desenvolver como um profissional. Então, a partir do momento que eu tive esse insight, que eu aprendi essa lição com o Flávio Augusto, eu trouxe isso para a minha vida profissional, eu trouxe isso para o meu eu empresa e comecei a empreender sobre mim mesmo. Ou seja, eu comecei a empreender como profissional. Bom, e depois de eu entender isso, e como eu falei, várias propostas começaram a chegar, eu comecei a avaliar todas elas com um olhar muito mais diferente, né? Comecei a investir muito na minha carreira, comecei a investir muito no meu equity, comecei a investir muito na minha empresa, né? Como eu falei. Um desses investimentos foi um curso de coaching que eu fiz, e falo isso porque ele me trouxe uma ferramenta muito boa de tomar de decisão. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade para tomar decisão, adiava, sabe, procrastinando, principalmente decisões difíceis. E esse curso de coaching, um desses investimentos que eu fiz no meu equity, me trouxe uma ferramenta muito boa que chama Ganhos e Perdas, que me auxilia até hoje. Eu utilizo muito quando eu preciso tomar grandes decisões na minha vida. Que ela faz você ponderar, você pontuar e você ter mais uma visão clara de tudo que você vai ganhar, perder, deixar de ganhar ou deixar de perder
com essas oportunidades, com essas escolhas que você tem. Então é uma ferramenta sensacional. Aliás, se você acha também interessante esse tipo de assunto, se você também tem dificuldade em tomada de decisão, comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa eu saber, né, que você também se interessa por esse tipo de assunto, que de repente uma ferramenta como essa iria te ajudar. Para quem sabe aí nos próximos vídeos eu compartilhar, se isso for de interesse de vocês, eu compartilhar com vocês, quem sabe, essa ferramenta, para que ela serve, como ela é e como ela é aplicada. É bem simples, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? No mais, é isso que eu tinha para falar com vocês. Essa foi a grande lição que eu aprendi com Flávio Augusto, de verdade. Mudou a minha vida, mudou a minha visão como eu enxerguei a minha carreira e, consequentemente, me proporcionou um crescimento absurdo na minha carreira. Claro que não foi de um dia para a noite, claro que levou anos, mas eu tenho certeza que se vocês passarem a também investir no seu equity, ou seja, investir na sua empresa, investir na sua pessoa, vocês vão ver que é algo que talvez demore um pouco para crescer, mas quando ela começa a apontar uma curva de crescimento, ela tem um crescimento exponencial. E eu tenho certeza que se você já aplica isso, você vai saber o que eu estou falando. E se você ainda não aplica de verdade, comece a investir em você, comece a olhar para o longo prazo, comece a jogar o jogo do longo prazo. Seja antes de ter, foque muito bem no ser, que eu tenho certeza que o ter vai ser natural, vai ser consequência. E invista em experiências, invista em cursos, invista em projetos, invista em você, invista na sua carreira, invista no seu equity. Faça uma gestão da sua carreira voltada para o seu equity, focada no crescimento do seu eu empresa e não só pura e simplesmente no seu lucro, no seu salário imediato, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fique ligado no canal. De novo, se você não deu like ainda, já aproveita para dar um like agora que estamos terminando esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora no canal. E fica ligado que vem muita coisa aí, muita coisa boa pela frente, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima e tchau!